no Conselho Nacional de Justiça, mas com a equipe formada por representantes de diversos tribunais. Hoje, além da minha presença, tem o próprio Caio, do TRF3, o Israel, o Ageilson e o Cizenando. O Israel e o Ageilson são do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o Cizenando é do TRT da nona. Desculpa, Cizenando, da 15ª. E todos são envolvidos com projetos de desenvolvimento muito ligado à área fim, mas também com automação e de interações com sistemas de processo eletrônico. Como usuários, e aí eu vou contar especificamente uma das razões por trás dessa utilização de extensão. Com frequência no uso de alguns sistemas, a gente tem essa possibilidade de utilizar as extensões do browser, que trazem algumas funcionalidades adicionais para o usuário, seja da mais simples, de mudar o comportamento de alguns elementos visuais, até acrescentar funcionalidades no uso dos sistemas. Então, essa extensão que está sendo trazida e disponibilizada e desenvolvida a várias mãos, destaque para mãos que efetivamente trabalham com o processo judicial na ponta, esse daí é um dos componentes interessantes. Ela tem essa característica de ser uma extensão que traz novas funcionalidades para um dos sistemas. Do ponto de vista técnico, ela vai estar rodando no computador do próprio usuário. Então, essa é uma das vantagens. A gente consegue agregar funcionalidades para o uso do sistema sem sobrecarregar o sistema que tem por trás rodando o PJE. Então, a gente consegue inserir cálculos, apresentações de visualização sem isso implicar em nenhuma chamada para o sistema que está na ponta, usando a capacidade computacional do computador que está na sua mão. Então, o intuito é trazer algumas estratégias de automação, essas estratégias de customização da experiência do usuário, de automatização para dentro do ambiente computacional em que o usuário da área fim está utilizando. E aí, muito com a lógica de ampliar, seja a acessibilidade, de customizar, mudar a aparência, ou efetivamente implementar algumas estratégias de robotização ou de automatização, gerando cliques ou operação de sistemas de forma automática, para entregar os servidores e os magistrados, de fato, algumas facilidades na operação do sistema de processo eletrônico. Então, o intuito é adaptar e entregar isso com um ciclo de desenvolvimento muito mais rápido. Como ele só depende do seu computador, da sua implementação local, a gente consegue ter um ciclo de desenvolvimento muito mais rápido do que o que acontece no sistema processual. E quem é que de nós não teve lá na hora de clicar no menu, ou ter que clicar 2, 3 vezes para fazer a mesma coisa, uma dezena de vezes, não reclamou e achou, pô, esse sistema podia ser mais inteligente. Então, o desafio que tem aqui é de várias pessoas que passavam por isso e começaram a achar a solução na criação dessa extensão como um caminho para fazer isso de forma mais rápida, sem ter que entrar lá no ciclo de desenvolvimento de todo o sistema para corrigir aquela dor da utilização que a gente tem no nosso dia a dia. Bem, eu acho que a dinâmica da apresentação, eu vou pedir auxílio aí para o Israel e para o Fernando. Eu acho que a próxima já não é mais comigo, né, Fernando? Doutor Caio, agora é a parte com o doutor Caio, por favor. Pode passar, Israel. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu agradeço pelo interesse dos que estão nos ouvindo agora aqui. Agradeço, sobretudo, a equipe do CNJ, que nos fez essa gentileza, né, de nos dar essa apresentação em primeira mão, de uma visão sobre uma outra forma de ajudar o PJE a evoluir. No fundo, a gente está falando sobre isso, né? Quando o projeto foi apresentado a mim pela primeira vez, na verdade, foi no final do ano passado, eu, como todos da equipe do CNJ sabem, né, eu entrei com um pouco assim, com o pé atrás, porque assim, numa primeira percepção minha, parecia mais uma solução de contorno do que uma solução efetiva para os nossos problemas, né? Porque a gente sempre quer que o próprio PJE nos forneça aquilo que a gente acha necessário. Mas depois eu logo percebi qual que é o objetivo da equipe, né? E por que não é propriamente uma solução de contorno.
o PJE ele tem uma governança amarrada, e precisa ser assim até um certo ponto, porque o sistema é um sistema crucial para o judiciário. Então, ele precisa evoluir de uma forma organizada, em que todos os atores relevantes possam ser ouvidos e que não haja surpresas, né? Quer dizer, nós temos aí muitos tribunais envolvidos na evolução do PJE. E a ideia de se fazer uma extensão como forma de acelerar essa evolução acaba caindo num aspecto importantíssimo do software, que muitas vezes acaba não sendo prioritário na parte toda da evolução do sistema, que é a usabilidade. Né? Eu citei aqui o papa da usabilidade, que é o Jacob Nielsen, né? Que ele define a usabilidade como um atributo de qualidade que avalia quão fácil de usar são as interfaces de usuário. E o termo usabilidade também se refere aos métodos para melhorar a facilidade do uso ao longo do processo de design. E, no fundo, essa extensão, quer dizer, ela tem múltiplos aspectos, mas acho que todos eles podem ser definidos em torno desse conceito de usabilidade. Significa o quê? Criar uma nova forma de trazer inovações ao PJE sem quebrar a governança do sistema, sem frustrar expectativas, de forma experimental, segura, e que vai possibilitar, inclusive, que funcionalidades sobre as quais ainda não há certeza se elas deveriam não ser incorporadas no coração do projeto, se elas realmente são úteis ou não. Então, como o Rafael falou, é uma forma de antecipar, vamos dizer assim, funcionalidades, né? De você acelerar o desenvolvimento. E o interessante também é que é uma forma do próprio usuário ingressar nesse processo de desenvolvimento. Esse grupo do CNJ é formado por usuários do PJE. Não são desenvolvedores apenas, são desenvolvedores usuários. E que não usam o sistema apenas assim para testá-lo. Usam o sistema no campo de batalha. Vamos dizer assim, na frente de combate mesmo ali, né? Temos vários exemplos aqui. E nós temos assim pessoas muito talentosas nessa equipe e que são muito cuidadosas com o que fazem, né? Então, por isso que eu acho que é um projeto assim espetacular. E eu acho que assim, em termos de assim, na minha visão pessoal, essa é a visão que está por trás desse projeto, né? Visão de melhorar a usabilidade do sistema, potencializar essa melhora. Então, agradeço e passo a palavra para o Fernando. Pode passar o próximo slide, por favor. Eu só queria fazer uma breve explicação para todos, para que entendam. A gente fez, assim, a gente tem um webinar para ser apresentado sobre esse projeto, vai ser apresentado nacionalmente. O Dr. Caio tinha uma necessidade maior de apresentar a vocês antes, já que vocês estão buscando novas soluções, principalmente para o PJE. Então, a gente fez isso aqui um pouquinho de última hora, a gente organizou os slides, assim, para cada um falar um pouquinho, por isso que a gente pode estar se perdendo um pouco no time, mas é porque a gente se preparou um pouco em cima. O objetivo, quando a gente acaba essa parte mais negocial aqui, é passar... A gente vai falar também da parte técnica e vai abrir um espaço para vocês fazerem uma série de perguntas, tá? Fiquem tranquilos. Agilson, por favor. Boa tarde. Eu, além de usuário do PJE, eu tenho uma deficiência visual. Então, assim, Então, o que eu penso sempre é melhorar um pouco a usabilidade. Essa tela de etiquetas, a forma anterior, ela é uma tela bem pequena e que as etiquetas, elas não, sim, elas têm que, como é que eu posso dizer, pular a linha para poder enxergar. Então, pensando nisso, a gente bolou essa outra tela. Aumentou um pouco, usando o CSS, e coloquei uma funcionalidade para aquelas pessoas que têm problema motor. Ali você tem que clicar no checkbox para vincular uma etiqueta. Com essa funcionalidade ativa, ao clicar no nome da etiqueta, além dela ser vinculada, ela é jogada para esse lado esquerdo, criando uma lista das últimas usadas. Eu que estou trabalhando com a triagem inicial, toda hora eu tenho que digitar o nome das etiquetas. Quando você pega ali um benefício de incapacidade, é sempre 4, 5 etiquetas que você usa. Ela ficando ali no topo, facilita, eu não preciso ficar digitando, eu já sei onde ela está. Então, assim, isso daí é um exemplo das funcionalidades que estamos colocando na extensão. Isso aí é o seguinte, tem um atalho na criação de etiquetas que, ao pressionar Enter, quando você está digitando, não interessa se está em branco ou não, ela vai criar uma nova etiqueta. E na nossa vara estava tendo muitas etiquetas, além de ser duplicadas,
etiquetas em branco. Toda hora eu tinha que ir lá apagar etiquetas em branco. O usuário, sem querer, aperta um Enter e cria a etiqueta em branco. Então, a gente colocou um comando que, se for uma etiqueta em branco, ela vai dar um aviso dizendo para o usuário que deve ser digitado o nome de etiqueta e não deixa criar. E se a etiqueta já existir, também dá um aviso só que perguntando se realmente o usuário quer duplicar essa etiqueta. Não está impedindo ele de criar, mas está avisando que já existe uma etiqueta. Também é uma usabilidade que eu acredito que o próprio PJE já era para ter implementado, mas como o Dr. Caio acabou de dizer, é algo que demora. Então, assim, a gente tenta antecipar alguns bugs que a gente vê que pode ser antecipado. E muitos, assim, de sugestão dos próprios servidores, do magistrado, essa mesmo de bloquear as etiquetas em branco, foi o juiz na segunda vara aqui que me falou, olha, Gil, você está duplicando demais etiqueta, muita etiqueta em branco. Então, acabamos colocando essa funcionalidade. Esses são pequenos exemplos. A nossa extensão tem várias funcionalidades, várias e várias, que vai ser demonstrado aos poucos, mas são pequenos exemplos do que está sendo feito e do que ainda vai ser feito. Eu acredito que alguma dúvida, alguma pergunta, depois pode ser tirado. Israel, se você quiser passar para o próximo, agora eu acho que é... O Cizenando, por favor. Boa tarde a todos. Eu não tenho slide, eu fiquei de apresentar o que a gente tem feito já na Justiça do Trabalho. Eu peço licença para apresentar minha tela, só para a gente mostrar algumas possibilidades. Eu sou servidor da primeira vara do trabalho de Taubaté, TRT15. Nosso PJE é um pouquinho diferente do PJE da Justiça Comum, da Justiça Federal. E eu sempre sentia o problema dos muitos cliques para operar o PJE, e eu comecei esboçando uma extensão de navegador que me permitisse, a partir de uma seleção simples, acionar coisas, consultar processo, consultar jurisprudência, enfim. Então eu comecei com um botãozinho simples. O primeiro botão que eu criei foi um que fazia consulta de processos selecionados ao PJE. A partir desta lógica, tudo foi se mostrando possível. E a gente levou esse conceito também para a extensão que a gente está desenvolvendo no CNJ, que é selecionar um texto e, a partir desse texto, por exemplo, consultar uma jurisprudência diretamente pela palavra ou pelo texto selecionado, né? Então, num clique, a gente tem a jurisprudência que nos interessa do TST direto aqui. No outro clique, eu faço a mesma coisa com a jurisprudência do poderia TST. maximizar a sua tela, por favor, que acho que vai ajudar um pouquinho mais a visualização. Tá Vou até visível? aproveitar a interrupção para fazer o apontamento. O Cizenando tem uma extensão voltada especificamente para o PJE da Justiça do Trabalho, que tem uma série de automações e que tem essa funcionalidade de tirar as barreiras, diminuir a dificuldade de acesso. Então, realmente é uma função focada em acessibilidade, mas que vai muito além. Ela traz uma série de automações e já é uma extensão com vários usuários e tem uma difusão muito grande na Justiça do Trabalho. Então, parte do trabalho que está sendo realizado é trazer para o PJE nacional algumas dessas funcionalidades que tem no assistente virtual da Justiça do Trabalho, também para uma extensão nacional que se aplique ao PJE que roda na Justiça Federal e na Justiça Estadual. A partir deste, que eu chamei de assistente de seleção, né, ele é contextual. Então, conforme o texto que você seleciona, ele te dá um conjunto de funcionalidades diferentes. Ele veio aqui para cima e se tornou o que parece um painel de controle, cujo cada ativador desse aqui faz uma tarefa específica, e a gente tem um conjunto de botões, né, que a gente está espelhando essa metodologia também na nossa extensão do CNJ. Vou dar um último exemplo só do que ela é capaz de fazer, para inspirar também vocês que vão mexer com isso, se gostarem. Eu criei assistentes especializados para tarefas específicas. Então, por exemplo, eu tenho de triagem inicial e eu tenho um aqui de recebimento de instância superior, que a tarefa é basicamente ler todas as sentenças e acórdãos do processo para definir para onde que o processo vai. Quando eu ativo ele aqui, ele ativa todos os robozinhos especialistas de tarefas específicas que vão ser úteis para receber. E aí, se eu iniciar um processo que veio da instância superior, ele vai fazer numa consulta só, ele me abriu todos os acórdãos, todas as sentenças, e ele colore por tipo. Então, em um clique,
eu tenho tudo o que eu preciso para saber para onde esse processo vai. Sem o AVJT, a pessoa tem que abrir todos os documentos do processo, se posicionar, né? E aqui eu tenho as sentenças na ordem que elas aconteceram no processo. Então, em 1 segundo, eu tenho tudo na minha tela, que um servidor sem a ferramenta vai ficar 10, 20 minutos, meia hora se descobrindo no processo. Então, isso aqui fica só para inspirar, né? Que todo tipo de fluxo é automatizável com código simples de extensão. Para finalizar, o que a gente fez aqui na extensão, né? A gente replicou parte dessa metodologia nessa telinha do CNJ. Eu fiquei mais ou menos responsável por ajudar o Israel e o Ageilson naquilo que eles tivessem dificuldade com JavaScript e CSS, e trouxe também o código, aproveitando, né, já o trabalho da Justiça do Trabalho, para criar o layoutzinho que a gente está usando hoje e evoluindo. É isso. Deixa eu pegar até o gancho, não sei se o Caio ia fazer, mas o Caio teve um papel fundamental na definição de uma arquitetura que é bastante receptível para quem está querendo desenvolver novas funcionalidades. Um dos grandes desafios é que, com frequência, o usuário que está na ponta tem a necessidade de uma automação, em linha como essa que o Cizenando falou, precisa analisar todo santo dia o conteúdo de várias sentenças para definir para onde vai. Isso é o tipo de demanda que quem está na ponta, na atividade específica, sente. E aí, o fluxo nacional, tradicional hoje, o cara se frustra e nem aponta como é que seria a solução desse problema. Com a extensão, a gente consegue, para aquelas pessoas que têm interesse em desenvolver e colaborar com o projeto, e não quiser esperar, ela já pode automaticamente entrar no repositório do Conselho Nacional de Justiça, entrar como um dos colaboradores, tendo o apoio do Israel e do Ageilson, você escreve rapidamente na linha de código, criar a nova funcionalidade, coloca o nome dela, ele já cria o espaço para você começar a testar no ambiente de testes, interagindo no seu computador local, e quando aquela funcionalidade está feita, integrada ao sistema, você faz uma colaboração para que a próxima versão da extensão já contemple essa nova funcionalidade. E aí eu reforço, são funcionalidades pautadas pela necessidade do usuário que está lá na linha de frente, no dia a dia, como o Caio falou, já enfrentando o problema do uso do sistema. Então, ele entra num ambiente de arquitetura já voltado para a colaboração e com a possibilidade de integrar diversas funcionalidades de automação. Então, a gente tem o Cizenando com um perfil de trabalhar de fato com extensões, o Israel fez uma automação utilizando Python de forma intensiva, então tem a lógica da automação na cabeça dele, na forma de enxergar os processos. O Ageilson tem a necessidade especificamente de já adaptar o sistema para suas necessidades peculiares, de forma que atende e contempla não só as necessidades dele, de cada um, na hora de implementar uma nova funcionalidade, consegue atender as demandas de várias pessoas, e com a colaboração do Caio, a gente tem um ambiente em que fazer a melhoria, a complementação de novas estratégias de automação, de acessibilidade e de customização do ambiente ficam mais fáceis. Olá, boa tarde. Bom, eu sou um servidor de secretaria, igual os colegas falaram, né? Eu sou aqui do interior de Rondônia, de Paraná, sou supervisor do GEF atualmente, e estamos aí todo dia movimentando o processo, marcando audiência, perícia, fazendo conciliação, tudo mais, e aí programando alguns dias por semana nesse projeto do CNJ. Como o doutor Rafael explicou muito bem agora, a gente apresentou primeiro o que é a estrutura aí da extensão, né? Como, na verdade, como funciona uma extensão que ela é focada. Depois o Ageilson veio e mostrou algumas coisas que já tem na nossa extensão, e então como que a gente está colocando aquilo que o doutor Rafael falou. E aí o Cizenando veio mostrando o que ele já fez na extensão da Justiça do Trabalho, e a gente quer colocar na nossa extensão aqui no CNJ também. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz fora de uma extensão aqui na minha vara, e que ainda faço de certa forma, e que a gente também pretende trazer para dentro da extensão, né? Esse é o objetivo da minha participação na programação dessa extensão do CNJ. Lá em 2019 eu comecei a fazer uma automação, eu vi que tinha muita tarefa repetitiva para ser feita, e tem até hoje. Comecei a fazer uma automação, estudar programação, e fizemos uma automação usando a linguagem de programação Python e o WebDriver, né, que é uma ferramenta dessa biblioteca Selenium, desenvolvida para testes automáticos. E a gente chegou em certo momento, acho que final de 2020, em que fomos acionados aí pelo CNJ
aliás, perdão, pelo TRF, né, pelo nosso tribunal, para tentar resolver uma demanda. A gente tinha uma parceria do CNJ com o Dataprev que disponibilizava a situação dos pedidos administrativos de auxílio emergencial e o número de processos vinculados a eles, né? Então, a parte altura tem um número de processo, tem um processo na primeira região e fez um pedido sobre esse auxílio emergencial. Esse relatório juntava as duas coisas, dizendo se ele foi elegível ou não na via administrativa, sendo elegível, qual é a situação da parcela, né? Se foi inelegível, qual é o motivo da inelegibilidade, né? A renda familiar superior, parte desempregada, enfim. Isso aí era bastante importante à época na hora de julgar a liminar, primeiramente, saber o motivo do indeferimento, caso a inicial já fosse instruída com provas que fossem suficientes para deferir a liminar, ou até mesmo para extinguir sem resolução do mérito, caso já tivesse sido atendida a demanda, porque a pessoa tenta uma vez, não consegue, tenta a segunda, consegue, mas já tem uma ação na justiça. Então, nós fizemos uma automação pensada no meu setor, que tem 3.000 processos, e fomos acionados pelo tribunal para poder certificar o que, no dia que falaram comigo, eram 28.000 processos, e depois chegaram a 38.000. Então, o grande desafio era fazer isso em tempo hábil, né? Eu coloquei o link no slide, o link do artigo que a gente publicou, dando uns detalhes maiores aí sobre o projeto. E aí, no final de 15 dias, a gente conseguiu fazer 23.662 certidões, levando essa informação que tinha dentro do relatório para cada um dos processos, né? E desses processos, tinham 8.700 que já haviam sido concedido benefício na via administrativa, então foram processos que ou tiveram a tramitação mais curta ou poderiam ter, né, sendo extinguidos sem resolução de mérito. A diferença da quantidade de processo para a quantidade de certidões é devido ao fato de que, às vezes, quando você iria certificar, já tinha sentença. Então, já não tinha mais a necessidade, né? Por isso tem um número bem inferior ali. E aí, cada certidão levou, em média, de 12 a 15 segundos. Por isso, os 15 dias, né? Isso foi feito do meu notebook aqui de casa, no interior de Rondônia, para processos da primeira região toda. Então, foi algo que a gente conseguiu fazer sem modificar e sem ter nenhum acesso específico a banco de dados, a nada do tipo. Foi só o relatório baixado do ECEST, que é essa tela aqui, né? Vocês veem uma tela de relatório. E, com base nesse relatório, a gente baixou no formato de CSV, fizemos a leitura dos dados dele, análise dos dados com pandas e inserimos essas informações usando o WebDriver. E o objetivo da minha participação aí na extensão é conseguir trazer um modelo de automação nesse sentido, tanto que seja adaptável para cada vara, né? Por exemplo, aqui para mim no GF a gente faz a citação por ato ordinatório, uma vez que tem portaria assinada pelo magistrado. Já na vara, nós somos no GF adjunto, tem que ser feito um despacho. Então, é algo que o usuário final vai precisar configurar o nome do modelo do despacho. Então, a gente está aqui tentando inserir esse tipo de automação personalizável e também uma automação que possa ser executada em massa, onde você joga um relatório e ele vai fazer uma série de atividades em cima desse relatório. Basicamente, isso foi o que eu fiz aqui na primeira vara, e isso é o que a gente quer fazer na extensão. Passa o próximo slide, por favor. O Dr. Caio vai falar de uma forma agora mais técnica, né, mais estrutural. O doutor contribuiu muito nessa parte. E agradecer mais uma milésima vez. Por favor, doutor. Obrigado, Fernando. Então, eu vou falar uma parte um pouquinho mais técnica, mas que serve também para... Acho que todos aqui vão entender, porque tem a ver também com o conceito geral do projeto. E eu acho que é até bom, a gente está, na verdade, terminando bem mais cedo do que nós imaginávamos, né? Então vai ser bom porque nós vamos conseguir abrir para perguntas e vamos, talvez, até, quem sabe, poder fazer algumas demonstrações, não sei, né? Mas, assim, vamos dizer, qual que era o grande desafio no início do projeto? Quando eu entrei nesse projeto no final do ano passado, só para dar um breve histórico, né? Eu participei com o Rafael de um evento, e nesse evento, acho que foi em novembro, ele me contou do projeto e me chamou. Vamos lá participar e tal. Aí eu falei para você, já que eu fui mais ou menos assim com o pé atrás, porque eu falei, bom, poxa, a gente poderia melhorar o PJE, ao invés de criar essas soluções de contorno e tudo mais. E à medida que eu fui me aprofundando no projeto e conhecendo principalmente a equipe, eu fui me encantando pelo projeto, né? Nós temos aqui pessoas muito, muito boas, muito qualificadas, né? Tanto na área técnica quanto na área negocial. O Cizenando, por exemplo, ele foi ganhador do prêmio
lá na Justiça do Trabalho, né? Foi nacional, prêmio nacional dado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Coincidentemente, eu tive uma fala né, no evento de entrega do prêmio, e não sabia, não desconfiaria que na época eu ia encontrar o Cisanando um dia, né? E assim, a extensão que ele fez, ele mostrou uma pequena parte, é espetacular. Ela faz um monte de coisas que realmente melhoram muito a produtividade no PJE, mas assim, absurdamente. Ele não mostrou, poderia até mostrar se der tempo, mas ele criou uma integração do PJE com o Sysbajude que é fantástica. Você não precisa preencher nada. Todas as informações saem do sistema para o Sysbajude direto, né? E era o sonho que a gente tinha de fazer, essa integração do AJG, que ainda não deu tempo para fazer, né? Enfim, eu entrei mais ou menos assim. Aí a visão toda aí é do Rafael, né? Que tem feito um trabalho excelente lá no CNJ, o Dr. Rafael. Acho que todos aqui conhecem, ou a maior parte certamente já conhece. Ele é auxiliar da presidência lá do CNJ, tem feito trabalho em várias frentes de tecnologia, e ele trouxe essa visão muito interessante para a evolução do sistema sem as amarras, né? De forma segura, vamos dizer assim, organizada e sem as amarras da governança, né? Mas também sem afrouxar essas amarras, vamos dizer assim. Então, é um bom equilíbrio que foi alcançado, né? E aí eu me encantei pelo projeto e assim, eu não podia contribuir muito nessa parte de negócios, efetivamente. O que automatizar? Porque eu uso basicamente para fazer votos, né? E aí eu percebi que toda a turma lá, a maior parte da turma vinha do Python, que é uma linguagem bem diferente da linguagem que se usa para fazer extensão. E olhando o código, eu percebi que era um código muito, vamos dizer assim, marcado por essa estrutura de programação no Python. E aí, como eu conheço bastante essa forma de programação já própria da extensão, eu pensei, bom, aqui eu posso contribuir. E aí, a minha contribuição foi em torno da arquitetura. Qual que é a ideia da arquitetura do sistema? É permitir que qualquer pessoa que queira desenvolver, mas claro, que tem algum conhecimento de programação, né, ela possa fazer isso de forma rápida, vamos dizer, ela entra no projeto, ela já começa a programar, sem precisar conhecer todos os detalhes do projeto. Então, o projeto todo ele já é orquestrado de uma forma em que o programador ele pode atuar de forma já isolada, só focando na funcionalidade dele. Então, essa arquitetura que nós montamos, né, que basicamente eu fiquei trabalhando nela do final do ano passado até o começo desse ano, até fevereiro, março, por aí. Depois eu tive que deixar, suspender minha atuação no projeto para assumir outras responsabilidades aqui na Terceira Região, né? Não dava tempo. Mas assim, eu participo ainda no grupo lá e tal, mas basicamente meu papel foi montar essa arquitetura que permite a contribuição nesses termos que eu falei. E a arquitetura, ela tinha alguns requisitos que nós queríamos que o projeto tivesse. Então, código autodocumentado, ou seja, para a gente não ter que ficar com muito esforço de documentação, toda hora ter que fazer uma documentação à parte do projeto, a gente ter condições de documentar enquanto nós estamos desenvolvendo o projeto, as funcionalidades. Ser uma arquitetura escalável, o que significa isso? Que a gente pode adicionar funcionalidades 10, 20, 30 e o sistema funciona da mesma forma. Uma curva de aprendizado suavizada, quer dizer, toda aquela parte mais complexa de infraestrutura, a gente tenta colocar já, deixá-la pronta para o desenvolvedor que vai entrar no projeto, de forma que ele tem tudo na mão dele, né? Ele não precisa ficar aprendendo tudo do início até o final. Também a gente queria implementar uma esteira moderna de desenvolvimento. O que significa isso? O próprio desenvolvimento ser todo ele automatizado. Eu dou um comando, ele faz um montão de coisas. Quer dizer, não faria sentido nenhum a gente ter uma extensão para automatizar o PJ e nosso desenvolvimento ser todo manual, né? Então, assim, o desenvolvimento, em primeiro lugar, tinha que ser automatizado. E a minha preocupação fundamental, que era a minha preocupação desde o início, é controle de qualidade. Tentar, primeiro, fazer um código seguro, pegar erros desde o início e uniformizar o estilo. Quer dizer, não é uma preocupação só minha, era de toda a equipe. Mas nós não tínhamos uma forma de fazer isso de modo consistente no início, né? E a gente também queria criar uma coisa que é muito importante para um projeto desses, que é dar nome correto às coisas.
criar metáforas que fossem intuitivas, né? Dar nomes para as coisas que todo mundo pudesse usar para se comunicar facilmente. Então, a gente criou também essas metáforas. Pode passar o slide. Então, basicamente, assim, ó, eu vou correr aqui para a gente poder ter tempo para perguntas e tudo, né? Se bem que a gente tem bastante tempo aí, pelo que eu estou vendo. Já está encerrando, isso que são a última parte da apresentação, se não me engano. Não é, Rafael? Eu ia até te pedir, eu estou aqui no TJ do Ceará no evento, eu não queria te interromper, mas eu só queria fazer mostrar um pouquinho da funcionalidade, até assim, porque usando essa arquitetura do Caio, eu, magistrado, no meu fluxo de trabalho, dentro do ambiente, implementei algumas soluções voltadas para o uso da gente. Então, tanto o servidor que quer automatizar, mas até a gente que tem algumas dificuldades no uso do sistema consegue adaptar isso. Se tu me permitir, Caio, eu vou pedir só, acho que 5 minutinhos rápido para mostrar algumas coisas que eu fiz na visão do fluxo de trabalho do juiz, e aí depois tu pode cair de volta, só porque eu acho que eu tenho que correr para não perder o avião no aeroporto. Claro, Rafael, um prazer, manda ver. Um breve comentário, doutor. É porque o doutor vai fazer agora uma apresentação da extensão em si, porque a gente está falando bastante dela, depois a gente vai abrir para todo mundo falar, mas o doutor vai fazer uma apresentação geral do produto. Então, a extensão com esse ambiente, com essa facilidade, com toda essa equipe, com a capacidade de colaborar com experiência em automação e melhoria de sistema, depois de instalada, ela fica com esse botãozinho aqui que foi identificado no canto do browser. Então, ele carrega aqui e traz uma série de possibilidades, alguns botões de acesso automatizado, já com isso aqui, fruto da colaboração com o Cisenando, implementado aí pelo AGILS, junto com Israel. Ele tem a possibilidade de mudar o tema, então a parte de customização, e tem algumas opções adicionais dentro de uma página específica, que já contempla tanto a parte de aparência, que já carrega lá no pop-up, e que o Caio ia começar a falar agora, e eu interrompi. Tem algumas automações que ele possibilita, então tem um conjunto de automações hoje. O intuito é que a gente amplie ainda mais isso daqui com o ingresso de novos colaboradores. Tem algumas modificações na página de lista de processos, algumas modificações na página de autos digitais. Esses aqui são na página de minutas, ele faz algumas modificações. Isso aqui é uma funcionalidade de filtro de tarefas que, naquela visão do painel do usuário, já facilita essa filtragem. E vou entrar aqui rapidamente só para mostrar o resultado dessas opções atuando junto com o sistema. Aparentemente não tem agora nenhuma modificação, mas aqui nessa página específica a gente começa a ver, tem esses ícones aqui que foram adicionados pela extensão. O intuito é dar acesso rápido a algumas das páginas. Ele salva a última opção que você fez aqui da sua função, a extensão vai lembrar aqui e carregar para você de forma automática. Para quem tem múltiplos perfis, isso já facilita, então é um clique a menos que você tem que fazer. Como a página cai dentro da página do quadro de avisos, em vez de a gente ter que seguir aquele caminho de vir aqui painel e escolher o painel do usuário, você poderia ter clicado simplesmente no botão que foi carregado. O botão aqui também já é dinâmico, na hora que ele passa a existir aqui, ele deixa de ser carregado nesse lugar. Esse contador aqui, ele é incluído pela funcionalidade, tem aquela função de pegar os números de cada uma das tarefas e somar aqui em cima. Aquela funcionalidade de filtros, ela pode ser definida pelo usuário, já tem alguns valores pré-programados que você pode utilizar com o nome de setores de vara de juizado, obviamente vai modificar de local para local, você pode entrar lá e modificar dentro da página de opções. Você pode vir aqui e modificar quais são essas abinhas. O que é que ela faz? Ela filtra o conjunto de tarefas que você indicar e vai atualizando o valor do somatório. Para algumas estratégias, isso daí facilita demais essa visualização rápida da situação em que a unidade está. Uma outra característica decorrente dessa arquitetura que o Caio fez é que ela carrega de forma automática. Então, vim aqui, cliquei na opção mais espaço, ela já carregou na página o efeito prático daquela visualização. Então, por exemplo, cliquei ali na opção mais espaço, ele reduziu o menu aqui, deu mais espaço central aqui para o conjunto de tarefas. Aquela opção
algumas modificações, é que especificamente ela foi feita por mim, focada em telas um pouquinho menores, e ela gera esse espaço a mais, fazendo com que o menu seja retrátil, dando mais espaço, que é uma das dificuldades que eu sinto no dia a dia, de ter mais espaço para visualização do conteúdo das minutas. E aí, isso com frequência é uma coisa que vai atormentar, por exemplo, no meu fluxo de trabalho. Talvez para alguns dos servidores não faça sentido a depender da tarefa que ele faz. Outra das opções que estão em Redundano, ele está dando um papel mais central para a minuta. Então, ele já carrega com a visualização da minuta mais para cima. Ele também colocou aqui para cima uma informação que para mim é muito importante, eu coloquei lá, que é indicar o nome do assessor que elaborou a minuta, já joga aqui para cima. E se vocês estão vendo 3 caixinhas aqui, é uma funcionalidade que eu indiquei como homologador. O intuito é que a gente já tenha 2 visões quando entra dentro de uma minuta. O conjunto das movimentações que foram adicionadas, com o texto já resumido, em vez de ser o texto mais extenso que vem aqui do ambiente, ele faz um resumo desse conjunto de movimentos que foi lançado e facilita que a gente bata o olho e faz, opa, isso aqui não é improcedente, consiga clicar aqui na caixinha para fazer uma remoção. Outra funcionalidade muito voltada para o magistrado, pelo menos no meu fluxo de trabalho que foi implementado, eu criei um conjunto de abas adicionais aqui nessa visualização, que, por regra, vem com a cronologia reversa. Ele está fazendo algumas atividades. Ele criou essas 3 abas aqui. Uma que é a visualização padrão, chamei de cronologia. Tem uma que é a suma do que são os movimentos do processo. Então, com a indicação da data e o movimento que aconteceu. E uma que, para análise final, para sentenciar, para mim, eu sinto como muito importante, que é o resumo das fases. Com frequência, eu consigo não ter a necessidade de baixar o PDF, porque eu sempre a extensão vem e organiza aqui para mim, indica o que é que foi, e aí já com a ordem invertida, o que é que foi a petição inicial. Eu pedi até para ele excluir a data, porque se eu quero ver alguma questão processual, eu vou olhar aqui do ponto de vista dos movimentos, mas se eu estou olhando dentro de fases, eu estou preocupado com o mérito. Então, ele vem, destaca aqui que esse bloco é de petição inicial, destaca aqui esse bloco como petição intercorrente. Se tiver um laudo pericial, ele também deixa já destacado aqui. Ele fez essa tarefa de jogar o ID aqui para o lado como referência, para facilitar que eu consiga fazer essa referência. Se eu clicar aqui, ele vai copiar o conteúdo dessa informação e faz essa visualização que, com frequência, consegue evitar que eu precise, de fato, baixar a integralidade do processo, porque ele tira parte do ruído de informações que tem aqui e foca numa visualização mais simplificada das etapas do processo, dessas fases de propositura, de produção de prova, e que me permitem dar uma atenção maior para aquele conteúdo que é fundamental para sentenciar, para decidir um feito. Então, isso aqui foram funcionalidades que foram criadas dentro da arquitetura, com nível de facilidade maior e focada aí no fluxo de trabalho do juiz. Eu estou apresentando aí como um usuário dessa arquitetura e desse ambiente que foi disponibilizado, algumas coisas focadas no que faz sentido para mim no dia a dia e que é o tipo que é o grande produto que está sendo apresentado para vocês. Essa arquitetura em que é fácil desenvolver novas funcionalidades focadas no usuário, e aí tem um exemplo que o Cisenando deu do que é importante para ele, do que o Israel entende que é importante para ele, e o AGIS entendeu para ele. E a gente tem esse ambiente em que, com fluxo simplificado, a gente consegue interagir com a ferramenta num ciclo muito mais rápido de atualização, trazer para o usuário o que é importante. E a gente não precisa ficar esperando 3 meses de homologação, a mudança da versão nacional do PJE. A gente já consegue trazer e colocar na mão da pessoa o que é importante para ela. E se tem alguma coisa que ela não incomoda, por exemplo, não gosta da cor, não gosta daquela estratégia do botãozinho, desse menu, ficar mexendo, acha que isso é uma papagaiada, ele vai lá e desabilita. Esse é a grande pegada e que esse grupo está conseguindo fazer e que, assim como o Caio, eu fico muito contente de participar com todos. Eu vou pedir desculpa de vocês, eu acho que não vou conseguir continuar aqui, mas eu vou ser substituído à altura. Caio, desculpa por ter te interrompido. Agradeço demais pela presença de todos e vou fazer um convite. Quem
tiver interesse de se integrar, ajudar a gente a ter a visualização, acesso a novas áreas, por exemplo, o uso disso daqui no segundo grau vai trazer uma leva de outras funcionalidades, o uso disso aqui por quem está no cumprimento, quem está com alguma tarefa massiva, quem conseguir se integrar e colaborar, vai fazer com que a gente ande muito mais rápido e consiga contemplar e facilitar a vida de muito mais gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa aí, Caio, retoma e deixo a missão contigo. Não precisa pedir desculpa, não. Eu que agradeço. Foi excelente, Rafael. Eu agradeço enormemente. A sua intervenção foi maravilhosa. Foi, acho que, um momento oportuno. E eu queria até aproveitar essa intervenção para pedir uma outra intervenção do Cisenando. Antes de eu prosseguir, eu acho que nessa mesma pegada, que eu acho que essa parte mais importante dessa demonstração, que foi isso que o Rafael mostrou, o Cisenando tem para mostrar duas outras funcionalidades espetaculares. E antes de eu prosseguir, então, eu queria que o Cisenando já demonstrasse. O Dr. Caio falou na JG, que a gente tem na Justiça do Trabalho também, e no Sysbajude, né? Aqui tem outra função já demonstrada, que é o modo LGPD, né? Não estou exibindo nenhum dado sensível do processo, que ele está na extensão. Basta ativar esta chavinha aqui e a gente não transmite. E ele é personalizável para o usuário, né? O usuário pode colocar o que ele quer esconder aqui. O nosso PJE não tem isso aqui, não tem essa cortininha. Ela foi colocada pela extensão. Então, eu tenho acesso ao Sysbajude aqui pelo AVJT. Ele me abre, ele já fez, ó, não deu tempo nem de travar para vocês verem. Ele já preencheu a minuta. Vou fazer de novo. Em qualquer contexto que eu tiver, tanto pela cortininha aqui, né, que eu acesso qualquer desses sistemas de maneira automatizada, como a partir de um despacho, ou de qualquer dado que eu selecione, por exemplo, se eu quiser bloquear esse valor da causa aqui, basta eu selecionar. Aqui a gente tem dois assistentes de seleção, né? O do AVJT e o do assistente do Sysbajude, que é o paralelinho aqui. Eu posso clicar em qualquer botão. Então, eu posso ter uma extensão, duas juntas, e eu posso escolher o que aparece. Então, quando eu clico aqui, ele preenche a minuta para mim. Ele tenta preencher, né? Se o sistema não estiver lento. E caso ele não consiga preencher, ele já trouxe aqui para mim, neste painel, os dados copiáveis do processo. Então, se o Sysbajude, por qualquer motivo, mudou e a extensão não estiver conseguindo preencher o formulário da minuta, temos aqui dados que, com clique, eles já estão copiados e basta preencher a minuta. Nesse caso aqui deu certo, ele preencheu com o nome do meu juiz, a vara, o número do processo, tipo de ação, o documento do autor, que é o Ministério Público, né? E aqui ele já cadastrou a parte RE, que seria do bloqueio, né? Em um clique, né? Vamos contar aqui quanto tempo ele leva para preencher a minuta. 5 segundos. Está lá lançado. Na JG, a mesma lógica. Eu coloquei na cortininha aqui, que vai para a JG. Então, quando eu clico aqui, ó, ele consultou o processo, não tem nenhuma requisição. E aqui, para inspirar vocês também, né? Ele injetou, para quem tem a extensão, um vídeo explicando como é que faz a requisição e como é que faz a requisição de forma automática. Então, aqui a gente consegue botar qualquer servidor, qualquer estagiário para fazer as requisições sem a gente se dar o trabalho de treiná-lo para isso, que basta ele assistir o videozinho aqui de 3 ou 4 minutos. Esse videozinho, claro, não pertence ao sistema, foi colocado pela extensão. E com isso você faz qualquer trabalho de preenchimento de formulários repetitivos, né? Aqui eu não tenho nenhuma consulta para demonstrar, mas a lógica é idêntica ao do Sysbajude, que vocês viram. Fantástico, né? Isso tá, quer dizer, porque é pouco tempo de desenvolvimento, viu? Isso aqui é tudo muito recente. Então, vou continuar aqui nos slides rapidinho. Estou no final já, a gente já passa para as perguntas. Então, assim, como é que funciona uma extensão? Não sei se vocês entenderam muito bem o que está acontecendo ali, mas não houve modificação no PJE. O PJE que está rodando nas máquinas é o mesmo de sempre. O que existe é uma modificação na interface do PJE apenas, durante a execução do sistema. Mas quem modifica o PJE não é o PJE, é uma extensãozinha que está vinculada ao browser. As extensões criadas por essa equipe, elas funcionam no Firefox e no Chrome, atualmente, né? Acho que vai ser assim para sempre, que são os maiores. Para outros browsers, acho que nem interessa muito. E elas já estão rodando assim com a última versão a última versão das ferramentas de desenvolvimento, vamos dizer assim, das extensões, né?
Então, como é que funciona uma extensão por trás? Basicamente, uma extensão, ela tem um arquivinho que chama manifest, né? Um manifesto que declara todos os artefatos, né? Todos os componentes da extensão. E os componentes da extensão que foram utilizados aqui pela extensão do CNJ são esses 4 aqui, basicamente. A gente tem uma função, um código que roda no fundo da extensão, o background, né? Que é uma coisa um pouco mais técnica, mas é um service worker. Significa o que é isso? É uma tecnologia da web que roda sem interferir com o desempenho de todo o resto do que está acontecendo no browser. E ela roda só quando ela é provocada a rodar. Então, ela é extremamente eficiente. E ela tem algumas responsabilidades, que é mexer, às vezes, em algumas funcionalidades do próprio browser, né? E orquestrar algumas coisas em relação à própria extensão, como ativar e desativar a extensão. Tem esse pop-up. Pop-up é aquela janela que aparece, que o Cisanando mostrou, que o Rafael mostrou, que é onde tem onde se ativa e desativa a extensão, onde tem os botõezinhos, né? Tem as options, que o Rafael mostrou essas options, que são aquelas opções, né? Para a gente selecionar o que a gente quer ativar e desativar. E tem os content scripts, que é o nome técnico para os códigos que geram as funcionalidades propriamente ditas, né? Então, basicamente, numa estrutura, vamos dizer assim, usual, como é que seria feito tudo isso? A gente criaria esses componentes de forma independente e declararia esses componentes nesse arquivo manifesto. Esse arquivo manifesto seria, então, o grande orquestrador, vamos dizer assim, da extensão, né? Teria essa responsabilidade de dizer assim para o browser, né? Olha, eu estou colocando aqui uma extensão para funcionar, ela tem essas peças aqui, então você pode executar essas peças que eu relacionei, como se fosse uma lista de artefatos, como eu falei, que o browser precisa rodar para a extensão funcionar. Pode passar, Fernando, para o próximo. Mas essa forma usual de fazer extensão, ela não permite que a gente use uma série de ferramentas modernas de desenvolvimento. Eu coloquei aqui alguns logos dessas ferramentas, né? Não vou explicar cada uma delas, é só para ilustrar, mas basicamente, sim, ferramentas, como eu falei lá atrás, de automação do processo de desenvolvimento, ferramentas para garantir a qualidade do código, ferramentas para verificar se ocorrem erros enquanto o programador está fazendo o código, ferramentas que ajudam, por exemplo, a gente a programar, e enquanto está programando, já ir vendo as mudanças no próprio sistema, fazer ao vivo, que isso é uma ferramenta importantíssima, né, para a gente conseguir programar de forma rápida uma funcionalidade nova, para fazer testes unitários, que a gente chama, né, que são, ou seja, você pegar cada pedacinho da tua extensão. Acho que o meu microfone ficou mudo, vocês ouviram o que eu falei? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, doutor. Então tá bom, pode passar para a próxima. Então, assim, para possibilitar a criação dessa, vamos dizer assim, que a extensão fosse criada com aquelas ferramentas, vamos dizer, com aquele poder todo de todos aqueles mecanismos, aquelas ferramentas de desenvolvimento, então a gente teve que mudar um pouquinho o jogo. O manifesto a gente tornou um documento a mais. Ele deixou de ser o orquestrador e nós criamos o orquestrador da extensão. Então nós assumimos o comando e com vários scripts, né? Basicamente foi essa a nossa estratégia. Mas isso aqui, na verdade, quem conhece programação e quiser participar do projeto não vai precisar conhecer a fundo essa parte, porque isso tudo é justamente a infraestrutura que a gente criou para que qualquer um pudesse entrar sem precisar se preocupar com isso. Então, com base nesses scripts, que são, na verdade, vamos dizer de uma forma bem simples, são robozinhos, mas robozinhos que não são aqueles que o Rafael e o Cisanando mostraram, mas são robozinhos que são acionados durante o desenvolvimento. Então, eles fazem essa orquestração. Então, a vantagem de uma arquitetura assim qualquer um que queira criar uma funcionalidade nova, ele digita um comando ali, a funcionalidade ela é basicamente criada para ele, o esqueleto dela é criado para ele, e essa pessoa que quer programar essa funcionalidade, ela vai direto e já programa o que ela quer. E aquela funcionalidade já está incorporada no código. E aqui isso aqui é uma coisa bem técnica, né? É mais assim, a apresentação, isso aqui eu avisei vocês, né? Que isso aqui é
um ensaio, vamos dizer, para o webinar nacional que vai acontecer em julho, né? Então, o webinar nacional tem um aspecto mais voltado para os usuários em geral e outro mais técnico. Então, isso é um slide mais técnico, mas que todo mundo aqui pode entender, pelo menos a minha explicação. Basicamente, o que a gente tem aqui é esse arquivo orquestrador, o nome é bem sugestivo, lembra quando eu falei das metáforas? Então, a gente tem assim um arquivo orquestrador, tecnicamente é uma classe, né? E aqui a lista de funcionalidades que a gente foi criando. Cada funcionalidade é um arquivo separado. Então, a gente bate o olho naquela lista de arquivos, a gente já sabe onde está a funcionalidade que a gente está querendo criar ou editar, e a gente não precisa se preocupar com nada mais, a não ser criar a funcionalidade, porque o orquestrador ele vai tomar conta de todo o resto. Né? Ele cuida de incorporar a funcionalidade à extensão, enfim. Então, basicamente, é isso que eu tinha a dizer sobre a arquitetura. Né? E acho que aqui encerra, né, Fernando? E aí a gente abre para perguntas, né? É isso. Doutor, eu só queria saber se as pessoas vão perguntar ou se o doutor vai ler algumas perguntas, como aqui. Não, eu acho que as pessoas podem perguntar. Nós temos aqui 51 pessoas. Eu acho que as pessoas levantam a mão e vão perguntando. Mas eu acho assim, a primeira pessoa que vai perguntar aqui é a doutora Daldice, né? Porque ela já falou, já se antecipou. Doutora Daldice, seja bem-vinda. Eu não sei se ela está ainda ou não. Mas assim, então, quem tiver perguntas pode ir levantando a mão que a gente vai... Vão levantando a mão e daí eu vou buscando os laranjinhas ali, vou um por um. Fiquem à vontade. O Ney pergunta, extensão, deixa eu... a doutora Daldice falou que não pode agora. Peraí, vamos lá. Quem pergunta é o Ney Gustavo Paz de Andrade. Ele diz aqui, ó. Se quiser perguntar direto, Ney, fica à vontade, viu? Porque você deve estar... Está com problema de som, né? Estão me escutando ou não? Sim, estamos. Então, a minha pergunta, na verdade, é se a extensão está disponível daí já para todo mundo, se a gente já pode começar a usar, como fazer o download. Porque o TRF, pelo menos o 3, tem algumas limitações de download, né? Que a gente não consegue fazer sem a senha de administrador. Se a gente consegue fazer esse download desde já. Olha, eu acho que quem pode responder isso é o Israel. Doutor, então, eu vou mandar aqui no chat o link para instalação. Já tem para Google Chrome e para Firefox. E lembrando que as extensões de Google Chrome também funcionam para o Edge e para Brave, se eu não me engano, já que usam os mesmos motores, né? Aqui na primeira região, a gente precisou entrar em contato com o pessoal do TI e pedir para liberarem a instalação dessa extensão, porque são bloqueadas as URLs, né? E a URLs da página da loja de extensão dos dois navegadores foram bloqueados aqui para a gente. E aí desbloquearam a URL e pronto, passou a funcionar a extensão, tá? Eu só queria aproveitar e fazer um comentário. Como o webinar é para 8 de julho, a ideia formal de disponibilizar para todo mundo está para acontecer lá. Então, eu acredito que vai ficar até mais fácil depois de um webinar, depois de ser amplamente divulgado, pedirem os devidos acessos. Temos também aqui o Dr. Felipe Raul Borges Benali. Diga, Felipe. Boa tarde a todos, boa tarde, Caio. Parabéns primeiro pelo trabalho de todo mundo. É muito impressionante o que vocês construíram e eu acho a estratégia mais adequada para trazer dinamicidade para as evoluções do PJE, né? Bom, primeiro só sobre segurança, óbvio que isso talvez já esteja sendo dado o devido tratamento institucional, mas o muito legal desse projeto é que ele parte de uma premissa de segurança total, né? Porque como você está executando isso no computador do usuário, você parte de uma premissa de que esse projeto é 100% seguro. Isso é muito interessante, porque você não está mudando nada no servidor do PJE e a justiça não tem controle sobre as máquinas onde o PJE vai ser aberto, né? Então, eu digo isso porque no momento eu estou na Comissão de Segurança da Informação, então se houver o interesse, Caio, depois através da nossa comissão, liberar as URLs da extensão, tá, aqui do TRF3, você pode falar comigo e a gente abre um processo aí para já dar o encaminhamento, não sei se isso já está sendo feito. E a segunda questão é sobre quem quiser colaborar, qual que é o endereço do repositório, não sei se está no GitLab, GitHub, se puderem já disponibilizar o site do projeto, para a gente dar uma olhada no código.
Isso está no GitJus do CNJ. Então, assim, quem tem acesso ao GitJus, tem o código lá disponível, pode consultar. E o encaminhamento a gente vai dar, sim, né, aqui na terceira região. Eu até já, por exemplo, sobre o Sysbajud, a gente tem até testes em andamento lá. Eu cheguei a falar com o Davi, com o Fábio, e algumas varas de execução estavam testando a integração com o Sysbajud já faz um tempo já. E então essa forma de trabalho, vamos dizer assim, a gente já divulgou previamente aqui para as equipes, né? Estava faltando só essa demonstração. E o Israel colocou aqui no chat o link para o GitJus do CNJ. Tá certo. Mas para quem, por exemplo, eu não tenho acesso ao repositório do CNJ, você sabe qual é a via para solicitar o acesso? Eu não sei, Israel, você sabe? Eu não lembro nem como é que eu consegui o acesso. No sincero. Entrando em contato conosco mesmo, a gente faz parte do projeto, o caminho é bem aberto, assim. Inclusive, um dos propósitos do Dr. Rafael, apesar da pressa de ele ter que sair ali, era convocar mesmo com que mais gente participem, que venham com mais soluções. A gente se reúne toda sexta-feira, à 13h. Esse link que nós estamos usando desta reunião aqui, que nós improvisamos, é o link da nossa reunião que acontece à 13h, todas as sextas. Mas, enfim, no webinar isso vai ser bem... porque, assim, hoje era mais para passar para vocês. Lá no webinar a gente vai pensar muito mais nisso. Essas perguntas, inclusive, são ótimas para a gente se preparar. Obrigado mesmo. Tá certo. É o Fernando que estava falando, é isso, Fernando? Então eu aguardo esse webinar, vai ser em julho, para pedir, por exemplo, o meu acesso lá, é isso? Pode pedir já, Felipe. Pode pedir, tu já pode pedir, mas lá com certeza vai ficar mais amplo isso. Se você quiser também, os nossos contatos, eu vou passar para vocês aí, quem precisar. Mas no webinar isso vai ser bem mais amplamente divulgado. E quem já quiser acesso pode até conversar com o Dr. Caio, que faz parte do projeto, que também pode nos informar. Fernando, acho que a Adriana tinha perguntado sobre a funcionalidade do Zenando. Ela colocou aqui, possibilita o acesso ao AJG, mas não gera as requisições automaticamente, a partir de ações no PJE, certo? Só carrega os dados para que seja feita a requisição de pagamento dos honorários. E aí quem, pai do filho, vai saber responder melhor, acredito, né? Zenando, por favor. A lógica é semelhante à que eu mostrei do Sysbajud. Lá eu não tinha nenhuma de exemplo, né, para mostrar, mas você vai clicar no botãozinho, ele vai consultar o processo, se tiver perito cadastrado, ele vai trazer os dados, e para você finalizar a requisição, são 2, 3 cliques, e no último clique ele ainda certifica no PJE, mas ele não faz automático, o usuário precisa validar para dar segurança para o próprio usuário, né, para ele saber que foi ele que fez. Ela te dá o dado e você assina, cabe ao usuário validar. Quem mais tem perguntas? Oi, Caio, tudo bem? Daldice. Doutora Daldice, tudo bom? Vai. Eu tenho o privilégio de poder perguntar a você pessoalmente, mas eu acredito que muita gente está com dúvida, então eu quero socializar minha dúvida, tá? É o seguinte, só quem é sabido que pode entrar nisso, ou só assim, uma pessoa leiga de tudo pode entrar nesse projeto, só com a sua necessidade? Então, a ideia do projeto é que toda pessoa pudesse entrar. Vamos dizer assim, o projeto hoje tem pessoas que mexem com o PJE, que são usuários, e também sabem programação. Mas eu vou colocar essa pergunta aí para o Fernando, principalmente, né? Mas Sim. Não me parece que seja um problema uma pessoa totalmente leiga também participar, porque ela vai trazer a necessidade dela e vai acompanhar o projeto para a implementação daquela necessidade. E pode ajudar de várias formas, testando. Doutor, Fernando, diga. Eu só queria aproveitar e colocar um ponto. Assim, eu vou pegar o exemplo do Israel aqui, se o Israel me permitir, mas quando nós entramos no projeto, o Israel até tinha, poxa, como é que eu vou colaborar? Porque o doutor Rafael quem convocou o Israel. A gente estava precisando de pessoas, procurou o Zenando, e ele não tinha o conhecimento de tudo. Muitas das ferramentas que o próprio doutor Caio propôs, muitos caminhos que o doutor colocou, ele também não tinha conhecimento. E claro que a pessoa que for leiga em tecnologia, ela vai precisar ter um pouco de
vontade e conhecimento para buscar entendimento de lógica. Existem outras áreas que pode ajudar também, que eu imagino, talvez o Israel possa me ajudar, mas parte de testes, parte de negócio, parte de necessidades, alguém que tem uma necessidade estrondosa que possa ser melhorada. Então, tem abertura, tem espaço para todo mundo, a gente quer cabeças pensantes. Mas se alguém quer participar de uma forma mais de desenvolvimento, e há um espaço para isso, porque os meninos são muito abertos para ensinar, para aprender também, a pessoa vai ter que ter um pouquinho mais de dedicação pelo nosso mundo tecnológico, mas não é impeditivo. O Israel não conhecia algumas ferramentas e hoje sabe, queria continuar com outras ferramentas, fizemos ele pensar em novas. Eu não sei se ele, Israel, quiser comentar alguma coisa sobre. Deixa eu só tirar uma dúvida, se a doutora quis saber como colaboradora no desenvolvimento da extensão ou como utilizadora da extensão, eu não entendi muito bem. Não, essa daí é uma necessidade, sem dúvida, mas eu tenho outras tantas necessidades de automação, principalmente de secretaria de turma, sabe? Eu acho que de gabinete está muito bom e tudo, mas em secretaria de turma ainda é a cabeça do físico. O sistema é assim e assim a gente age. E tem muita coisa que pode ser automatizada e aproveitar muito a força de trabalho em outras áreas. Só complementando então o que o Fernando disse, doutora, a gente tem um projeto direcionado para quem não tem experiência como programador, né? No sentido de não trabalhar numa equipe de programador dentro do tribunal. Todos nós aqui somos servidores da área fim. Ninguém é programador, ninguém é pago para programar para a justiça, né? Então, esse é um ponto. Se você conhece programação, está começando e tem interesse em estudar, é para você que a gente está direcionando a documentação do projeto. Tanto que quem tá começando não precisa saber Git. A gente está tentando automatizar todos os comandos de Git básicos para você conseguir colaborar. Agora, doutora, para quem é apenas da área fim, a gente precisa exatamente disso que tu falaste. A gente precisa de ideias de como melhorar, né, do que pode ser automatizado. Lógico que a gente tem várias, mas algumas, por exemplo, exigem muito tempo de desenvolvimento. Talvez com uma simples conversa com o usuário certo, a gente consiga uma funcionalidade que a gente automatiza com um dia. Já aconteceu de eu automatizar a atividade importante aqui com meia hora, né? Salvei 40 minutos diários do diretor de secretaria, porque ele me pediu para fazer uma minuta para ele, que ele tinha que fazer uma a uma na etapa de migração de RPV, por exemplo. Então, também pode participar dessa forma, desenhando, fazendo modelagem de negócio também é bastante importante na etapa atual que a gente está da extensão. E designers também, por exemplo, você é um servidor que tem experiência com design de site, só a parte estética, fazer canvas, desenhos, a gente também aprecia esse tipo de colaboração. Então, não precisa ser especificamente da área de TI para conseguir ajudar a gente, não. Vai ser tudo muito bem-vindo as ajudas. E o Cizenando acabou de falar aqui no chat que a automação do Sysbajude e do AJG ele fez numa tarde. Então, se a gente tivesse gente para ajudar, a gente poderia ter essas automações mesmo antes delas serem lançadas no sistema. Né? E só mais um detalhe, doutor. Quem é da área expert, que já está há 20 anos como analista aí na frente de equipe, também consegue ajudar muito a gente, como, por exemplo, automatizando o que é mais específico, como os comandos Git, né? A pessoa vai ter muita facilidade de fazer isso e para a gente tem muito valor também. Porque, assim, para esse projeto, o céu é o limite. Quando nós tivermos o webinar, essa ideia de divulgação nacional vai fazer com que muitas pessoas se identifiquem em algum pontinho de... Tenho certeza que cada um de vocês se identificou em alguma coisa nessa nossa conversa de hoje. Essas pessoas vão ter espaço para vir. Eu não sei nem se a gente vai estar preparado, inclusive, se vier um número muito grande de pessoas contribuir, mas um que venha já vai estar ajudando. A gente só não tem braços hoje. O Israel trabalha part-time no projeto, part-time com a gente, vira e mexe, Fernando, eu tenho 200 processos para resolver lá, não pude. Então, assim, é no coração mesmo. O do próprio Dr. Caio tinha um tempo mínimo com a gente. E a gente começou a ficar em cima dele, de repente começou a surgir uma série de coisas, e agora ele se afastou um pouquinho, mas ele nos deixou tudo muito pronto para andar. A gente até quer ele de volta, mas depende dos horários do doutor, né, da ocupação do doutor. Então, assim, é aberto a todos, está aberto a todos, basta se comunicar, conversar com a gente, e a gente vai ter que planejar um pouquinho esses passos. A gente acredita que após o webinar, isso vai ser muito
muito mais difundido, então o impacto vai ser maior. Vocês estão todos convidados ao webinar também, a gente vai se preparar um pouco melhor para lá, e estamos de portas abertas. Perguntas? Pois é, eu achei que o pessoal técnico ia fazer mais perguntas, são os mais quietinhos. Ou nós explicamos muito bem e as pessoas entendem muito da dor. Não, né? Com certeza fomos nós que explicamos muito bem. Mas assim, essas pessoas daqui entendem muito dessa dor. Imagine um processo que você levava, sei lá, uma semana, você conseguir resolver com uma automação em meia hora. Então, o pessoal sabe muito do impacto. Eu acho que é isso, doutor Caio. Se tiver mais perguntas, se quiserem mandar pergunta para nós depois, usem o doutor Caio como canal. A gente vai ter o maior prazer em estar respondendo. Dessa forma, a gente vai passando para o encerramento já, então? Sim, alguém quer colocar mais algum ponto? Pessoal, fiquem à vontade. Bom, então assim, eu vou só falar uma coisinha rápida, então, que é o seguinte. Essa extensão, eu não sei se ficou claro para todos, mas ela não substitui o PJE e nem tem essa pretensão, né? O que ela faz, basicamente, é antecipar e potencializar coisas que estão ali latentes no PJE, que a equipe de desenvolvimento ou que a estrutura enorme de governança não tem agilidade para implementar. Então, por exemplo, e às vezes pequenas coisas fazem toda a diferença, né? Às vezes a localização de um botão, uma tela maior, um texto deslocado para cima, como o Rafael mostrou, né? Que ele fez ali, adaptou para ele próprio. E o interessante é que isso pode ser uma coisa que pode funcionar para um usuário, certamente tem outros que vão aproveitar também. Então, essa é a maravilha desse tipo de solução. Tá? Mas, de novo, não é uma solução... não é concebida para ser uma solução duradoura, vamos dizer assim. É para atender aquelas necessidades que a gente tem naquele momento. Então, por exemplo, no futuro, quando vier a integração com a JG, essa integração que o Cisanando fez, ela pode se tornar obsoleta, por exemplo. Se a integração direta do PJT com a JG se tornar melhor, né? E tem algumas coisas até que a extensão implementou e que depois a equipe nacional do PJI acabou implementando, acabou incorporando a versão nacional. A gente já viu isso acontecer, né? Por exemplo, a cópia lá do ID do documento e tal, na versão nacional já tem. O TRF1, eu acho que acompanha a versão nacional de forma mais rápida que nós aqui. A gente ainda não tem, mas na versão nacional já tem. A gente vai implementar a versão nacional, acho que até setembro. Então, é importante deixar isso claro, mas é importante deixar também claro que eu tenho falado sempre aqui com todos, né, no âmbito dos juizados, como é difícil a gente implementar funcionalidades de usabilidade e como é muito mais fácil a gente partir para modificação dos fluxos, né? Sempre tem batido nessa tecla, porque isso o que se dá dentro do sistema de governança do PJE. Mas a extensão, ela abre uma porta enorme para a gente otimizar também a parte de usabilidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Mas, para isso, a gente precisa, então, organizar essa forma de fazer isso, né? E aqui na terceira região, eu me disponho a, vamos dizer assim, a fazer, como o Fernando falou, essa ponte. Quem está aqui hoje nesse encontro nosso, né? Tivesse interessado, quiser contribuir, ainda que não entenda de tecnologia, mas precisar muito de uma automação e quiser contribuir para que essa automação seja implementada na extensão, né? Pode vir falar comigo que a gente tenta arrumar um jeito de integrar essas pessoas interessadas no projeto. Tá? Eu acho que o projeto está em evolução, então tem muita coisa que talvez mude com o tempo, a gente perceba que tem um espaço grande para usuários leigos participarem, né? Doutor, então, oi. Queria só colocar um ponto. A gente às vezes eu trabalho no CNJ diretamente, né? Às vezes a gente tem alguma issue que leva meses para sair, às vezes ela nem chega a sair, e tem pessoas que estão há muito tempo sofrendo com aquela situação. Então, assim,
esse projeto ele vem abrir muitas portas, então, até com o que vier de novo do PJE. Então, não para. Então, um exemplo só. O que significa essas issues que o Fernando falou? São os pedidos de alteração do sistema que vão lá para o CNJ. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente já pediu para abrir uma issue para, quando você for pagar uma etiqueta, aparecer uma caixinha de confirmação. Né? Foi uma solicitação feita aqui para os nossos usuários. Está em processo de abertura dessa issue. Mas antes mesmo, até da gente abrir a issue, isso já está implementado na extensão. Então, o AGILson, se não me engano, implementou isso na extensão. Então, hoje, quem instalou a extensão, quando clicar no botãozinho no xizinho lá para apagar a etiqueta, na verdade, não vai apagar imediatamente, vai receber uma caixinha de confirmação antes. Então, esses pequenos detalhes que a gente consegue implementar via extensão. Né? E, vamos dizer assim, eu gostaria, por exemplo, de pegar todas aquelas demandas que foram feitas e eu mesmo ir lá com a equipe e implementar, mas eu não consigo fazer isso. Então, a gente precisa realmente atrair pessoas que disponham de tempo, ou pelo menos se proponham a doar um tempinho do seu, né, um pedacinho do seu tempo, para ajudar a equipe a desenvolver essas funcionalidades. Né? A equipe está muito interessada em ajudar. Né? Isso eu sou testemunha. Bom, doutor, então fechamos, né? Queria agradecer a todos. A gente fez o maior esforço para tentar passar da forma mais transparente para vocês. Vocês não sabem o quanto que estão contribuindo para nós nos prepararmos para o webinar. E achei que foi muito legal. Agradecer doutor Israel, Cizenando, Ageilson e todos os presentes. Muito obrigado e bom final de semana para todos. Obrigado, Fernando. Fernando, uma perguntinha final. Fizeram aqui no chat a pergunta de se vocês vão disponibilizar a gravação. É possível? Podemos sim, eu vou transformar ela para minha máquina primeiro, que senão ela não permite a todos. Eu passo para o doutor também, e o doutor deve ter aí o OneDrive, não sei qual é o nome, esqueci agora. O OneDrive, o SharePoint, né? Isso. É porque quando eu libero aqui, fica meio difícil. Agora, se eu baixar para minha máquina e liberar para o doutor, aí vai ficar mais fácil passar a todos. Eu faço assim com o Israel, que é de outro tribunal, né? Tá bom, ótimo, Fernando. Obrigado. Nós passamos a todos sim. Muito obrigado. Obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigado à equipe toda aí, viu, pela gentileza de vir aqui falar conosco essa tarde, viu? Valeu. Ageilson, Fernando, Israel, Cizenando, Dr. Rafael também, que não está mais aqui, mas já dou meus agradecimentos também a ele aqui indiretamente. Bom final de semana para todos.